Manuel asked me to do a few book endorsements for you, and I'm happy to do that. O presbítero Manuel me pediu para fazer algumas indicações de livros para vocês e eu fico muito feliz em poder fazer isso. The first one is by the Prince of the Puritans, John Owen. O primeiro é do Príncipe dos Puritanos, conhecido dessa maneira, né, o John Owen. This is an abridged version of his great classic on the Holy Spirit. Essa é uma versão, né, resumida do seu grande clássico, o Espírito Santo. No one has ever matched John Owen on the Holy Spirit. Ninguém jamais escreveu da mesma maneira que John Owen escreveu a respeito do Espírito Santo. You need this book. Você de fato precisa desse livro. This book is by Ryan McGraw, a colleague of mine in America. Esse livro é escrito por Ryan McGraw, um colega meu lá dos Estados Unidos. He's taught a few classes for us. Ele já ensinou alguns cursos lá no nosso seminário. And he's just been accepted to be a systematic theology professor at Greenville Presbyterian Seminary. E ele foi recentemente recebido como professor de sistemática do seminário de Greenville, na Carolina do Sul. This is a little practical book talking about how to reason and rationalize by good and necessary consequences. Esse é um pequeno livro muito bom que nos ensina a como raciocinar em termos de boas e necessárias consequências, uso de inferência. It shows you how to draw conclusions on daily issues that are not directly addressed in the Bible. Ele mostra como você pode chegar à conclusão, né, inferir determinados princípios que não são diretamente ensinados na Escritura. This book by Stephen Ewell, who's also a close friend of mine, Esse livro também é de um grande amigo meu, um amigo próximo chamado Stephen Ewell. is on adoption. E o assunto é sobre adoção. And it compares natural adoption with spiritual adoption. Ele compara essa adoção natural com a adoção espiritual. Adoption is one of the most minimized doctrines of the Reformed faith. A doutrina da adoção é uma das doutrinas mais relegadas do pensamento reformado. You would profit greatly by reading this book. E você certamente seria grandemente beneficiado lendo esse livro. And this is a great book by my dear friend Sinclair Ferguson on the Holy Spirit. E esse é um outro excelente livro escrito por um amigo meu, o Sinclair Ferguson, sobre o Espírito Santo. It's by far and away the best contemporary book written on the Holy Spirit. É sem dúvida o melhor livro contemporâneo sobre o Espírito Santo. And then this classic by James Bannerman is on the Church of Christ. E esse clássico aqui foi escrito pelo James Bannerman e é sobre a Igreja de Cristo. It's a 19th century classic. É um clássico do século XIX. It's full of substance. Tem muito material aí dentro. You need to read it patiently and thoughtfully. Você precisa ler ele com calma, com paciência e com muito raciocínio. But if you read it through from beginning to end, Mas se você ler do início ao fim, you'll have a very good grasp of the Reformed doctrine of the church. você terá um excelente entendimento da doutrina reformada da igreja, na eclesiologia. And don't forget to keep reading. E simplesmente não esqueça, continue lendo. Não deixe de ler. If you turn with me tonight to Romans 8, please, and we're going to read Romans 8, 28 through 39. Nós vamos abrir essa noite em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e nós leremos dos versos de 28 a 39. 28 a 39. Romanos, capítulo 8, versos de 28 a 39. Assim diz a Sagrada Escritura, esta é a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amen. I want you to listen carefully to the next few statements. Eu quero que vocês escutem com muito cuidado agora as próximas afirmações que eu vou fazer. And tell me what they all have in common. E digam para mim o que é que todas elas têm em comum. God is in control of His universe. Deus está no controle deste universo. God is working out His perfect purposes in my life. Deus está agindo o seu propósito perfeito na minha vida. God is not my servant. Deus não é o meu servo. God's ways are more mysterious and wonderful than I can ever understand. As maneiras de Deus agir são tão maravilhosas e mais profundas do que eu posso compreender. God is always good and I can always trust Him. Deus é sempre bom e eu sempre posso confiar nele. God's timetable is not the same as mine. O tempo de Deus não é o mesmo que o meu. God is far more interested in what I become than in what I do. Deus está muito mais interessado naquilo que eu vou me tornar do que naquelas coisas que eu faço. Suffering is an integral part of the Christian life. Sofrimento é uma parte integral da vida cristã. God works through suffering to fulfill His purposes in me. Deus utiliza o sofrimento para cumprir os seus propósitos na minha vida. God's purposes, not mine, serve His glory. Os propósitos de Deus e não os meus concorrem para a sua glória. All these statements have one thing in common. Percebe? Todas essas afirmações, elas têm uma coisa em comum. They show us different facets of the beautiful doctrine of providence. Elas demonstram para a gente diferentes ângulos dessa doutrina belíssima que é a doutrina da providência. A doctrine that the Puritans in particular excelled in. Uma doutrina particularmente na qual os puritanos foram excelentes. John Flavel wrote a classic called The Mystery of Providence. O puritano chamado John Flavel escreveu um clássico nessa doutrina chamada O Mistério da Providência. The Puritan Obadiah Sedgwick also wrote a book on providence. Um outro puritano chamado Obadiah Sedgwick, ele também escreveu um tratado sobre esse assunto, sobre essa doutrina. But today we have neglected this doctrine. Mas nos dias de hoje nós temos negligenciado essa doutrina. And I want to show you this evening E eu quero mostrar para vocês nessa noite why this doctrine is important to know. por que essa doutrina é muito importante para nós conhecermos. So first we will define it. Então primeiro nós vamos definir essa doutrina. Second, how this doctrine will benefit us Depois nós vamos ver como é que essa doutrina pode nos beneficiar as we walk the Christian life. à medida que nós caminhamos na nossa vida cristã. And thirdly, we want to look at the beauty of this doctrine. E por último, nós queremos apreciar a beleza dessa doutrina. So, definition, benefits, and beauty Então, definição, benefícios e beleza of this wonderful doctrine we call providence. dessa doutrina maravilhosa chamada doutrina da providência. Let's pray together. Então vamos orar. Great God, we ask Thy blessing upon this address this evening. Ó grande Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre essa palestra nessa noite. We pray that 1 hour from now we will have a much deeper appreciation of providence than we ever had in our lives. Nós te rogamos que daqui a 1 hora nós tenhamos um entendimento e uma apreciação muito mais profunda do que tínhamos anteriormente na doutrina da providência. That this doctrine may reform us and transform us. Que essa doutrina, ó Deus, possa nos reformar e nos transformar. And that we may learn to rest in Thy fatherly providence to us in Jesus Christ. E que nós possamos aprender a confiar e descansar na Tua providência paterna para conosco na pessoa de Jesus Cristo. We pray in Jesus' name. Amen. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Well, the Puritans defined providence this way in the Westminster Shorter Catechism. Então, no Catecismo Menor de Westminster, os puritanos definiram dessa maneira a ideia de providência. Providence is the most holy, wise, and powerful
preserving and governing of all his creatures and all their actions. A providência é o mais santo, sábio e poderosa preservação e governo de Deus de todas as suas criaturas e de todas as ações delas. The Puritans said there's basically 3 parts to providence. E os puritanos ensinavam que havia basicamente 3 partes para a providência. First part they called preservation. A primeira parte eles chamavam de preservação. That God upholds you, Que Deus sustenta você. preserves you. Ele preserva você. Secondly is what they called government. E a segunda parte é o que eles chamam de governo. That God directs everything in your life, governs everything in your life to a predetermined end. Que Deus governa e direciona todas as coisas da sua vida para um fim pré-determinado. And third is cooperation. E por último tem o aspecto da cooperação. Cooperation means that as I walk down life's pathway, E essa cooperação significa que à medida que eu dou os meus passos na minha vida, God's decree descends, as it were, every step of the way and meets me where I'm at. os decretos de Deus vêm e me encontram nesses meus passos, eles me encontram exatamente aonde eu estou. So that God's decree and my actions and reactions cooperate. De tal maneira que os decretos de Deus e as minhas ações e reações, elas são harmoniosas, elas cooperam uma com as outras. Now, for a true Christian, the Bible speaks of this doctrine in terms of love. Percebe, para o verdadeiro cristão, a Bíblia fala dessa doutrina no que diz, no aspecto do amor de Deus, de verdadeiro amor. Love from God to us that motivates us to love Him in return. Amor de Deus por nós que nos auxilia também a amá-lo em retorno. And that's why this great classic text of Romans 8, verse 28, E é exatamente por isso que esse grande e clássico texto de Romanos 8, 28, and we know that all things work together for good to those who love God, que todos nós sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, can actually be preached out of this one glorious doctrine of providence. esse texto pode ser pregado exatamente dessa grande doutrina, fluindo dessa grande doutrina da providência. So notice first here, God's preservation. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui é a preservação divina. Paul says God works. Paulo diz, Deus coopera. God is involved in this world, in other words. Que Deus está envolvido com todas as coisas que acontecem nesse mundo. God is active in our lives. Deus está ativo em nossas vidas. He's working in your life, He's working in my life. Ele está agindo na minha vida, Ele está agindo na sua vida. God controls. Deus controla. God plans. Deus planeja. God provides. E Deus providencia. God carries out. Ele simplesmente cuida de nós. God works. E Ele age. God is never detached from His creation. Deus nunca está desacoplado, desconectado da sua criação. In the 18th century, in France and England, there was a movement that arose that was called deism. Na Inglaterra do século XVIII surgiu um movimento chamado de deísmo. Deism believes in what is called a watchmaker God. E o deísmo simplesmente acreditava naquilo que se diz o Deus do relógio, o Deus que é um criador de relógios. Deism says God made this world like a watchmaker makes a watch, and then once He made it, He just tossed it aside and let it unwind itself. Essa doutrina diz que Deus é como um relojoeiro que cria um relógio e depois de criá-lo, simplesmente coloca-o de lado e deixa ele funcionando por si mesmo. But that's not the God of the Bible. Mas esse não é o Deus da Escritura. The God of the Bible says God works all O things. Deus da Escritura diz que Deus age de todas as maneiras. But secondly, God is also governor. Mas a segunda coisa que nós percebemos é que Deus também ele é o governador. He doesn't only preserve you, Ele não simplesmente preserva você. He also rules over you. Ele também rege sobre você. And if you're a believer, He rules over you in every way for good. E se você é um crente, ele rege, ele domina sobre você de todas as maneiras para o bem. Paul doesn't just say God works all things. Paulo simplesmente não diz que todas as coisas cooperam, né? Que Deus faz todas as coisas. He says He works things for good. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. If you're a Christian, you see, He's an awesome, almighty God for you. Se você é um crente, percebe? Deus é um Deus maravilhoso para você. If you're not a Christian, His governorship can seem threatening. Mas se você não é um cristão, o governo de Deus pode ser algo muito ameaçador para você.
But if you're one of his own children, you see, this thought should give you great comfort and peace. Mas se você é um dos filhos de Deus, percebe? Essa doutrina precisa lhe dar grande conforto. John Flavel has a beautiful section in his Mystery of Providence about this. John Flavel tem uma excelente seção a respeito desse conforto no seu livro Mistério da Providência. He bases his whole book on Psalm 57, verse 2, E ele baseia todo o livro em um verso, que é o Salmo 57, verso 2. which says, I will cry unto God Most High, Ele diz que, o texto basicamente diz, eu clamarei ao Senhor nas alturas, to God who performs all things for me. para aquele Deus que executa todas as coisas para mim. And Flavel goes on to say, whether it's your married life or your family life or your personal life, E Flavel vai dizer, olha, seja a sua vida de casado, seja a sua vida pessoal, seja a sua vida em família, or whether it's your conversion ou se é de fato até a sua própria conversão, or your growth in grace, ou o seu crescimento em graça. God works out every detail of your life Deus arquiteta cada um desses detalhes na sua vida, so that everything turns for your good and His glory. de tal maneira de que todas as coisas convergem para o seu bem e para a glória dele. And then thirdly, there is this thing we call cooperation. E por último, em terceiro lugar, nós vemos esse aspecto da cooperação. God doesn't only work, O Senhor não somente age, and He doesn't only work for good, Ele não somente age para o bem, but He works for good in all things. mas Ele age para o bem em todas as coisas. Also things of suffering? Também em coisas como o sofrimento, Yes. sim. Romans 8, verse 28 is set in the context of suffering. Romanos 8, verso 28 está estabelecido dentro de um contexto de sofrimento. Verse 18 speaks of the sufferings of this present time. No versículo 18, por exemplo, nós vemos Paulo falando a respeito dos sofrimentos desse tempo. Verse 21 speaks of the bondage to decay or getting old. No versículo 21 fala a respeito desse cativeiro da corrupção, de estar se definhando. Verses 22 and 23 speaks of an inward groaning. Versos 22 e 23 falam a respeito desse gemido e angústia interior. Verse 26 speaks of weakness. Verso 26 fala a respeito de fraqueza. And verse 35 speaks of trouble and persecution E no versículo 35 você vê que ele fala sobre tribulação e angústia, and hardship and famine. e fome e perseguição. In the midst of all these things, says Paul, God works every detail for good. E percebe, no meio de todas essas coisas, o apóstolo Paulo diz, Deus está arquitetando todas elas para o bem. Now, he's not saying these things are good in themselves. Ele não está dizendo que essas coisas são boas em si mesmas. Some of these things are evil in themselves. Muitas dessas coisas são más, de fato, em si mesmas. But all these things will work together for good in the lives of God's people. Mas todas essas coisas vão cooperar para o bem na vida do povo de Deus. God will so use in His cooperation, His sovereignty, and our responsibility Deus vai usar de tal maneira a sua soberania e a nossa responsabilidade em toda essa economia, that He will govern every detail of our life que Ele vai governar de tal maneira todos os detalhes da nossa vida. so that we will learn lessons we need to learn as we travel to eternity. E aí nós aprenderemos, e então nós aprenderemos lições que precisamos aprender à medida que seguimos para a eternidade. Where would you be in your life today if you never had any troubles or afflictions? Aonde é que você estaria na sua vida hoje se você jamais tivesse experimentado problemas e aflições? God uses our afflictions to humble us, Deus utiliza essas aflições para nos humilhar, to move us to prayer, para nos mover à oração, to keep us from becoming proud, para nos manter humildes e não nos deixar cair no orgulho, to wean us away from the world. para nos conquistar e nos retirar do mundo. And so God's governing providence extends over our entire lives. Então percebe esse governo providencial de Deus, ele se estende à nossa vida por completo. But for His people, you see, providence has a very special encouragement. Mas para o seu povo, para o povo de Deus, percebe? Essa doutrina da providência tem um grande encorajamento. Providence ought to make every believer optimistic. A doutrina da providência é para fazer todos os crentes otimistas. God speaks of providence as something that governs every detail of our lives, Deus fala a respeito da providência como algo que governa cada detalhe da nossa vida, so that every detail of our life will bring Him ultimately on the great day the glory that is due His name. de tal maneira que todos esses detalhes vão cooperar na nossa vida para que naquele grande dia, no último dia, toda a nossa vida redunde em glória somente a Ele.
So if we bring all these things together, we can define providence this way. De tal maneira que se você pegar todas essas coisas e juntá-las, nós poderíamos definir providência da seguinte maneira. For the believer, God's providence is God being God, Para o crente, providência é Deus sendo Deus. doing what we can trust Him to do for us. Fazendo aquelas coisas que nós podemos confiar que Ele fará para nós. By means of His promises to us in Christ Jesus. E Ele fará essas coisas através das suas promessas para conosco na pessoa de Jesus Cristo. And through His providence, He exercises His omnipotence, E através da sua providência, Ele exercita a sua onipotência, His government, o seu governo and His cooperation e sua cooperação in His fatherly goodness, e o seu amor, a sua bondade paternal, ordering every detail of our lives organizando todos os detalhes da nossa vida to serve His glory. para servir o propósito da sua glória. And therefore Paul can say, we know that all things work together for good E é to exatamente, those that love God. e é exatamente por isso que Paulo pode dizer, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. When we view ourselves and our lives in the providence of God in Christ, Quando nós vemos a nós mesmos e a toda a nossa vida debaixo da providência de Deus, we don't claim to know everything, nós não clamamos, não dizemos que sabemos de todas as coisas. but we do claim to know the main things. Mas nós dizemos que sabemos as coisas principais. We know with assurance then that God is our God, Nós temos com certeza a certeza de que Deus é o nosso Deus. that our lives are under His control, De que as nossas vidas estão sob o seu controle. and that He will bring us to be with Him in glory forever. E de que Ele nos trará para estar com Ele em glória para todo sempre. We don't know when we're going to die. Nós não temos a menor ideia de quando nós iremos morrer. We don't know how we're going to die. Nós não temos a menor ideia de como nós vamos morrer. But we do know that death will be our gain, as Mas- we heard last night. Nós sabemos que a morte será o nosso ganho, como nós ouvimos na noite passada. And therefore providence makes us hopeful Então a doutrina da providência faz-nos ter and esperança confident e confiança and assured that all things will work together for good. e a certeza de que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Now then, exactly how does providence benefit us? Mas de que maneira exatamente é que a doutrina da providência traz benefícios para nós? The Puritans leaned here, surprisingly, to a great deal on the Heidelberg Catechism. E é interessante perceber que os puritanos aqui, eles dependeram bastante do catecismo de Heidelberg. The Heidelberg Catechism, wrote a very famous question. O catecismo de Heidelberg possui uma pergunta que é extremamente famosa. Asking, what profit, what benefit do we get from the providence of God? E a pergunta é, qual é o benefício que nós temos, que nós conseguimos através da providência de Deus? And the answer is simply this. E a resposta para essa pergunta é simplesmente a seguinte. Providence teaches us patience in adversity, A primeira é que a providência de Deus nos ensina paciência em adversidade. thankfulness in prosperity, Nos ensina fidelidade no meio da prosperidade. and a firm trust in our Heavenly Father for the future. E também nos dá uma confiança certa, absoluta no nosso Pai, no que diz respeito ao futuro. That nothing shall separate us from His love. E essa certeza de que nada nos separará do seu amor. Since all things are so in His hand, Uma vez que todas as coisas estão tão controladas pela sua mão, that without His will, they cannot so much as move. de tal maneira de que sem a vontade do próprio Deus, nenhuma das coisas podem se mover. So, if you use the doctrine of providence rightly, you'll have three benefits. Então, se você utilizar a doutrina da providência de maneira adequada, você vai ter 3 benefícios. Number one, you will learn how to trust God when things go wrong. O primeiro benefício é que você vai aprender a confiar em Deus quando as coisas dão errado. Patience in adversity. Paciência em momentos de adversidade. What a gift of God that is. Que dom de Deus isso é. And you can't get that gift without benefiting from the doctrine of E providence. você simplesmente não pode receber esse benefício sem se beneficiar da doutrina da providência. You see, the entrance of sin into this world Percebe? A entrada do pecado nesse mundo turned our earthly paradise into a battlefield. transformou o nosso paraíso terreno num campo de batalha. Through our deep fall in Adam, Exatamente por causa da nossa
profunda queda que sofremos em Adão, we have made ourselves enemies of the very planet we live on. nós nos fizemos a nós mesmos inimigos até mesmo do nosso próprio planeta no qual nós vivemos. And God needs to use afflictions to E bring us back to Himself. E Deus agora precisa usar dessas aflições para nos trazer de volta a si mesmo. We ought to expect affliction. Nós precisamos esperar que de fato aflições virão sobre nós. We even ought to welcome affliction. Na verdade, nós precisamos até dar as boas-vindas a essas aflições. Now, by nature, we don't. E, infelizmente, por natureza, nós não fazemos isso. On January 1, we say to each other, Happy New Year. Em janeiro, 1º de janeiro, nós dizemos para cada um de nós, Feliz Ano Novo! And I suppose by that we mean something like this. E eu acho que quando nós dizemos isso, a gente quer dizer mais ou menos a seguinte coisa. I hope you don't have many troubles or afflictions this year. Eu espero que você não tenha muitos problemas e muitas aflições esse ano. But when the Puritans greeted each other on January 1, they said, Blessed New Year. Mas quando os puritanos se congratulavam na virada do ano, eles diziam, tenham um novo ano abençoado. Which means have a truly happy New Year. O que significa, que isso significa dizer, tenha um verdadeiro, um genuíno feliz ano novo. But by it they meant something very different. Mas por toda essa ideia, o que eles queriam conotar, o que eles queriam expressar era algo bem diferente. They meant something like this. E o que eles queriam expressar era o seguinte: I hope that whatever afflictions God in His inscrutable providence eu espero que todos os sofrimentos que Deus, na sua inescrutável providência, sees fit to put upon you this year, nessas condições, naquilo que Ele vê que é necessário colocar sobre você, that they will be sanctified to your heart and to your life. que isso seja utilizado para santificar você e o seu coração no curso da sua vida. You see, that's a very different way of living. Percebe? Essa é uma maneira muito diferente de se viver. Our natural response to affliction is self-pity. A nossa resposta natural ao sofrimento é a autopiedade. We murmur about it and we try to escape it. Nós murmuramos por causa desse sofrimento, nós tentamos escapar desse sofrimento. But if patience in adversity is put into the sieve of God's providence, Mas se paciência durante o processo de dificuldades é colocado junto da doutrina da providência de Deus, we won't respond that way. nós não responderemos dessa maneira. What do we learn then when we learn patience in adversity? O que é que nós aprendemos então, quando nós aprendemos paciência em meio à adversidade? Well, we learned 4 or 5 things. Nós aprendemos cerca de 4 ou 5 coisas. First, we become willing cross carriers. Primeiro, nós nos tornamos pessoas que estão dispostas a carregar a sua cruz. We have strength then to carry our cross and not drag our cross. Nós temos agora força para carregar a nossa cruz e não para arrastar a nossa cruz. To carry our cross in submission Nós carregamos a nossa cruz agora em submissão, rather than drag our cross in rebellion. ao invés de arrastarmos a nossa cruz em rebelião. We also engage, secondly, in wholehearted, earnest prayer. Nós também agora somos capazes de engajar em oração honesta e genuína. You see, if you really believe that God governs all things, Percebe? Se você de fato acredita que Deus controla todas as coisas, you will unbosom your entire heart in prayer to Him. você vai revelar todo o seu coração na presença dele. And third, we will engage in conscientious watchfulness. E por último, em terceiro lugar, aliás, nós vamos engajar em um consciente, um prestar atenção consciente. Nós estaremos atentos, conscientemente atentos. John Flavel put it this way. John Flavel coloca da seguinte maneira: He who will watch for providences aquele que está atento para a providência de Deus will always find many providences to watch. sempre encontrará muitas providências de Deus para estar atento. You see, we will see God's hand in our lives. Percebe? Nós veremos a mão de Deus na nossa vida. And fourthly, Christian patience in adversity teaches us various reasons why God afflicts us. E em quarto lugar, essa paciência em momentos de adversidade nos ensina por que Why God afflicts us. quais são os motivos através dos quais ou pelos quais Deus nos aflige.
we'll understand then that God chastens us for our good. Nós vamos entender que Deus, nesse processo, está perseguindo, está nos buscando para o nosso próprio bem. We'll understand that in our afflictions, God uses them to vindicate and bring glory to Himself. Nós vamos entender que nesses momentos de aflição, Deus vai utilizar essas circunstâncias para vindicar a si mesmo e para trazer glória a si mesmo. Like He did with Job. Da maneira como Ele fez com Jó. But we'll also understand the need to learn to live life more eschatologically. Mas também nós vamos aprender a viver as nossas vidas de maneira mais escatológica. The Puritans would say, don't put your tent stakes in this earth soil too deeply. Os puritanos iriam dizer, não coloque os ferros da sua tenda muito profundamente nesse solo dessa terra. Thomas Watson put it this way. Thomas Watson, um outro puritano, disse da seguinte maneira: God would have us live in this world as if the world were like a loose tooth in our mouth, which being easily twitched away doth not much bother us. Deus quer que nós vivamos essa vida como se fosse um dente mole na nossa boca, de tal maneira que quando nós arrancamos aquele dente mole, é como se nada tivesse saído da nossa boca. You know, the Puritans believe that God sends us afflictions to wean us from this world and to ripen us for the next. Percebe? Os puritanos entendiam que Deus nos manda sofrimento para que isso nos desate, nos desloque deste mundo e faça com que nós esperemos pelo próximo. I once did a study on the Puritan art of meditation. Eu uma vez fiz um estudo na arte puritana da meditação. By the time I was done, I had 41 out-of-print books all around me on my desk by the Puritans on meditation. E quando eu terminei a minha pesquisa, o que eu tinha eram 41 livros em cima da minha mesa, escritos por puritanos sobre esse assunto. And all those books had lists about what are the subjects we are to meditate about. E todos esses livros tinham assuntos sobre quais nós devemos, como crentes, meditar. And I copied down every one of those lists. E eu peguei cada uma daquelas listas, eu copiei. And what I discovered to my astonishment was this. E para minha surpresa, o que eu descobri foi o seguinte: That the one subject mentioned in all 41 books was meditate on heaven. De que um assunto que harmoniosamente estava nos 41 livros era medite nos céus. Because that's your real home. Porque essa é a sua casa de verdade. You're just renters here. Você só está alugando esse lugar aqui por enquanto. And yet we've lost that today, haven't we? E a gente meio que perdeu isso nos dias de hoje, na é verdade? Think of the 20th century one-volume classic in Reformed Systematic Theology written by Louis Berkhof. Pense, por exemplo, no famoso volume de Teologia Sistemática do século XX, escrito por Louis Berkhof. 800 pages long. São 800 páginas. How many pages do you think are about heaven? E quantas páginas lá em Berkhof vocês acham que ele escreveu a respeito dos céus? One page. Uma página. But go back further. John Calvin's Institutes. Agora vamos dar um ré ainda maior nas institutas de João Calvino. How many pages did Calvin spend on heaven? Quantas páginas você acha que João Calvino gastou falando sobre os céus? 1,200 pages in his Institutes and 2 pages on heaven. Existem 1.200 páginas institutas e ele escreveu 2 páginas sobre os céus. The Puritans teach us to look with eternal eyes to glory. Mas os puritanos nos ensinam a olhar com olhos eternais e para a glória. And they believe that God used afflictions to get us to do that. E é exatamente através das aflições que eles acreditavam que Deus nos fazia ter esses olhos. Affliction and death are the way to life. Aflição e morte são o caminho para a vida. And the cross, said John Flavel, is the way to victory. E a cruz, diz John Flavel, é o caminho para a vitória. And finally, fifthly, e por último e quinto, we learn through patience in adversity to become truly submissive to God. Ainda através de paciência em adversidade, nós aprendemos a ser submissos a Deus. To let God be God. Nós aprendemos a deixar Deus ser Deus. Which, according to the Puritans, is more than half of all true religion. E o que, de acordo com os puritanos, é mais do que a metade daquilo que é a verdadeira religião. And in that they were echoing Martin Luther. E quando eles estavam falando isso, eles estavam ecoando o pensamento de Martinho Lutero. Luther said, letting God be God is the bulk of all true religion. Martinho Lutero afirmava que deixar Deus ser Deus era o cerne de toda a verdadeira religião. So what is true submission? Então, o que é verdadeira submissão? The Puritans said it involves 4 things. Os puritanos diziam que
verdadeira submissão envolve 4 coisas. First, it means to acknowledge the Lord. Primeiro, significa reconhecer a Deus. When affliction comes, you must say, first of all, it is the Lord. Quando a aflição vem, você precisa dizer, em primeiro lugar, é o Senhor. 9/11/01 was a terrible day, as you know, for America. 11 de setembro foi um período terrível, um dia terrível para a América, como vocês sabem. The following evening, Larry King had four ministers plus John MacArthur on his show. Na semana seguinte, um homem chamado Larry King, um apresentador, ele tinha vários religiosos e o John MacArthur no seu show. He asked the first 4 ministers, where is God in 9/11? Where is God in all of this? E ele perguntou, para aqueles ministros, aqueles pastores, representantes religiosos que estavam lá, onde é que está Deus em tudo isso? And those 4 men said, God has nothing to do with this. E aqueles homens disseram, Deus não tem nada a ver com o que houve no 11 de setembro. MacArthur said, Mas MacArthur disse o seguinte: if God has nothing to do with all of this, then my religion does me no good. Se Deus não tem nada a ver com o 11 de setembro, então a minha religião, ela não tem nenhuma função, ela não tem nenhuma validade. When God comes with affliction in your life, Quando Deus vem na sua vida através da aflição, the Puritans would say the first thing you should do is say with the psalmist in Psalm 39, o que os puritanos vão dizer para você é, a primeira coisa que você tem que dizer é juntar a sua voz com o salmista no Salmo 39 e dizer: I was silent, I opened not my mouth because thou didst it. Eu estive silencioso, eu não abri a minha boca, porque foi tu quem o fizeste. The second step in submission goes deeper. E o segundo passo na submissão, ele vai agora um pouco mais profundo. I don't only acknowledge the Lord, I justify the Lord. Eu não somente reconheço a Deus, mas agora eu justifico a Deus. I don't just say it is the Lord, I say it is right. Eu não simplesmente digo é o Senhor. Eu digo que é o Senhor e Ele está fazendo o que é certo. Some time ago I was getting onto an elevator in a hospital. E, há algum tempo atrás, eu estava entrando no elevador num hospital. And a lady stepped on with me on floor 1. E uma senhora, entrou no elevador comigo no primeiro andar. And we both had to go to the very top. E ambos tínhamos que ir no elevador até o último andar. So I thought, well, maybe I have about a minute and a half to evangelize her. Então eu pensei, então pelo menos agora eu devo ter 1 minuto e um pouquinho mais para evangelizá-la. So I said, nice weather today. E eu disse para ela, poxa, que tempo bom hoje, Que o tempo está muito bonito. She said, yes. Ela disse, sim, com certeza. I said, it's a good thing we're not in charge of the weather. E ele disse, ainda bem que nós, nem eu nem a senhora, estamos em controle do tempo, não é? She said, that's right. The good Lord is. E ela disse, é verdade, o bom Senhor está. Yes, I said, we don't deserve this beautiful weather. E aí eu disse, de fato, e nós nem merecemos esse tempo tão bonito que está fazendo. And she looked at me and she said this. E ela olhou para mim e ela disse o seguinte: My mother always taught me that anything above ground is the mercy of the Lord. Minha mãe disse o seguinte, que todas as vezes que nós recebemos alguma coisa acima do chão, isso é a bondade de Deus. She was saying we deserve nothing but death and hell. E tudo que ela estava dizendo é, a gente merece nada mais do que a morte e o inferno. She was evangelizing me. Ela estava me evangelizando. But you see, once we say that, it is right. I deserve something even worse, Lord. Percebe, quando nós dizemos isso, de fato, Senhor, o Senhor fez o correto, eu mereço ainda coisa pior. We are being truly submissive. Nós estamos sendo verdadeiramente submissos. When I was a boy, about 10 years old, I once got very frustrated with my mother. Quando eu tinha 10 anos, era um garoto, eu uma vez fiquei extremamente frustrado com a minha mãe. Every time I complained to her about something, Todas as vezes que eu reclamava com a minha mãe a respeito de alguma coisa, she'd always say, it could be worse. ela sempre dizia para mim, podia ser pior. And I said, you always say that. E eu cheguei um dia e disse para ela, mas você sempre diz isso. And no matter what happens to me, you always say, it could be worse. E simplesmente não importa o que aconteça comigo, a senhora sempre diz, podia ser pior, podia ser pior. That's right, she said, it could be worse. E ela disse, exatamente isso, podia ser pior. You see, whatever happens to you is not as bad as what you deserve. E percebe, tudo o que acontece com você não é tão ruim quanto aquilo que você de fato merece. The Lord gave and the Lord takes away. O Senhor te deu e o Senhor agora tirou. It is always right. E é sempre certo para Ele fazer o que Ele faz. But the third step goes deeper. Mas o terceiro passo agora na submissão vai ainda mais profundo. We don't only acknowledge the Lord and justify the Lord, but we approve of the Lord. Nós não somente reconhecemos a Deus e justificamos a Deus, mas nós aprovamos a Deus. We say it is well. Nós dizemos, tudo está bem. Like the Shunammite woman when her only son was dead at home.
The Shunammite woman, when her only son was dead at home, Quando a mulher Shulamita viu o seu próprio filho morto em casa, she was asked the question, is it well with your son? Is it well with your husband? She said, it is well. a ela perguntaram, né, está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem com o seu marido? Ela disse, sim, tudo está bem. That goes deeper. Percebe? Isso ainda vai ainda mais profundo. To so be one with God in His will, Aí a sua alma nessa circunstância está a uma com Deus. that I don't only say the Lord is given and the Lord is taken away, De tal maneira que você diz que o Senhor não somente me deu, mas o Senhor também o tirou. but that I can also add from my heart, blessed be the name of the E Lord. eu posso agora adicionar a essa afirmação, bendita seja o nome do Senhor. But the fourth step is the deepest of all. Agora o quarto passo é o mais profundo de todos. We also cling to the Lord. Nós também agora nos dirigimos, nós corremos para Deus. We cling to the Lord as our greatest friend when He seems to come out against us as our greatest enemy. Nós corremos para Deus como se Ele fosse, sendo Ele, o nosso melhor amigo, quando parece que Ele é o nosso maior inimigo. The deepest submission is the submission that kisses the rod that strikes us. A submissão mais profunda é a submissão que beija a vara que lhe bate. One day I was sitting in a park in London, England, Uma vez eu estava sentado num parque em Londres, na Inglaterra, when a woman walked into the park with a very large dog. quando uma mulher entrou no parque e ela tinha um cão muito grande. She had a very hard ball in her hand, E ela tinha uma bola muito dura, grande na mão. and she would put that ball in an instrument, and she would throw it and release it, and the ball would hit the dog. E ela colocava aquela bola em um instrumento, ela arremessava a bola ia e a bola batia no cão. I thought that dog was going to turn around and just race at her and bite her. Eu achava que quando a bola batesse naquele cão, o cão ia se enraivecer, se voltar contra ela e mordê-la. And attack her. E atacá-la. But the dog just got the ball and brought it back to her. Mas tudo que o cão fazia era pegar a bola e trazer a bola de volta para ela. And she did it again. E ela fazia de novo. And it struck me, this is how we ought to bring back God's affliction sent our way, back to Him. E percebe, essa visão me moveu no sentido de que é exatamente dessa maneira que nós precisamos agir com Deus. Nós precisamos trazer a vara de Deus de volta para Ele. To keep coming back to Him, to keep trusting Him when things go wrong. Nós precisamos continuar voltando para Deus, confiando em Deus quando coisas dão errado. Patience in adversity. Paciência em meio à adversidade. But a second great benefit is thankfulness in prosperity. Mas um segundo grande benefício é agradecimento no meio da prosperidade. Some people think that it's easier to be thankful in prosperity than to be patient in adversity. Algumas pessoas acham que é muito mais fácil você ser agradecido no meio da prosperidade do que você ser paciente no meio da aflição. But that's not true. Mas isso não é verdade. Because we're fallen, sinful people. Porque nós somos somos pecadores caídos e miseráveis. And we tend to take God's good gifts to us for granted. E nós tendemos a receber as boas dádivas de Deus como se fossem qualquer coisa. True thankfulness, however, is thankful for everything. Agora percebe que o verdadeiro agradecimento é agradecimento por tudo. When my dad was in the hospital after a serious surgery, Depois que meu pai passou por uma cirurgia e ele estava lá no hospital, I entered into his room one day and I found him crying. eu entrei no quarto dele e o encontrei chorando. I said, "Why are you crying, Dad?" E eu perguntei para ele, papai, por que você está chorando? Well, he said, "A nurse just came in and she moistened my lips with an ice cube." E ele disse para mim, olha, uma enfermeira, ela acabou de entrar e ela umedeceu os meus lábios com um cubo de gelo. And it felt so good. E eu me senti tão bem. And I'm just thanking the Lord for that ice cube. E eu simplesmente estou aqui agradecendo a Deus por causa daquele cubo de gelo. Because I thought to myself, the rich man in hell didn't have one drop of water to cool his tongue. Porque o que eu pensei na hora foi que aquele homem rico no inferno não tinha uma gota de água para refrescar a sua língua. Have you ever been thankful for an ice cube? Você já se sentiu agradecido por causa de um cubo de gelo? You see, we take the biggest things for granted. Percebe? A gente perde de ser grato por essas grandes coisas. We take God for granted. Muitas vezes nós tomamos até Deus como se fosse qualquer coisa. We take a God-fearing wife or God-fearing husband for granted. Nós tomamos a Deus, o amor de Deus. Say that again, sir?
God-fearing wife or husband for granted. Nós, por exemplo, nós não damos muito valor a um esposo piedoso e a uma esposa piedosa. But a true response to providence is thankful for everything. Mas uma verdadeira resposta à providência é um verdadeiro agradecimento. We have so much to learn here. Nós temos tanto a aprender aqui. You know, if I have two people complaining about something in the church, Sabe, muitas vezes quando eu tenho duas pessoas reclamando de coisas da igreja, I can easily get down and discouraged. eu rapidamente posso me sentir triste e desencorajado. But it's wrong. Mas eu estou errado. I should say to myself, in the first place, I have 748 people who aren't complaining right now. A primeira coisa que eu devo dizer para mim é que, apesar dessas duas que estão reclamando, eu tenho 748 outros membros que não estão reclamando nada agora. So I should be thankful for all the people that aren't complaining. Então eu devo estar agradecido por todas as pessoas que não estão reclamando. And then I should look at the two complainers and say, God has something to teach me here. E eu preciso olhar para esses dois reclamadores e dizer, Deus quer me ensinar alguma coisa com esses dois. So I should be thankful for that as well. Então eu devo estar agradecido também por isso. True thanksgiving is rooted in three things. Percebe? Verdadeiro agradecimento está enraizado em três coisas, em três elementos. In a sense of my own unworthiness, No primeiro, no meu sentimento da minha própria indignidade. it's rooted in a thanking high priest, Jesus Christ. Está enraizada no meu agradecimento pelo meu sumo sacerdote, o Senhor Jesus And it Cristo. always ends in the Father who gives us his unspeakable gifts. E esse enraizamento sempre termina no Pai, que sempre nos dá boas dádivas. And true thanksgiving, I can say with the Scottish Puritan Samuel Rutherford, E conjuntamente com o puritano escocês Samuel Rutherford, a gente pode dizer que verdadeiro agradecimento I know now which divine person I love the most. é expressado da seguinte maneira: eu não sei qual das pessoas da divindade eu amo mais, But this I know, I love each of them and I need them all. mas uma coisa eu sei, eu amo a todas elas e eu preciso de todas elas. And finally, in true response to providence, I face the future with confidence. E percebe? E por último, em terceiro lugar, um verdadeiro benefício à providência, uma verdadeira resposta à providência é que eu tenho confiança agora no futuro. I learn to see my Father's hand in ordinary events. Eu aprendo a ver a mão poderosa do meu Pai em eventos que têm a aparência de coisa comum. I learn to feel my Father's hand in adversity and prosperity. Eu aprendo a sentir a mão do meu Pai em situações de adversidade e em situações de prosperidade. And I learn to hold my Father's hand as I face the future. E eu aprendo agora a segurar na mão do meu Pai, olhando e enfrentando o futuro. Putting all my trust in Him. Eu coloco toda a minha confiança nele, Believing that nothing shall separate me from His love. crendo que nada há de me separar do seu amor. What a glorious trust this is. Ah, que gloriosa confiança essa é. Like a child trusts his father. É como um filho confia no seu pai. I was once with my son in a foreign city. Uma vez eu estava com o meu filho numa cidade que era desconhecida a nós. Accidentally, I found myself walking down a dark alley with him. E acidentalmente eu me peguei andando com ele num beco meio escuro. He was about 6 years old. E ele tinha aproximadamente uns 6 anos. We were holding hands. Nós estávamos segurando a mão do outro. I was kind of scared. Eu, particularmente, estava um pouco assustado. I asked him, "Are you afraid?" E eu perguntei para ele, você está com medo? He goes, "No." Ele disse, não. I said, "Why not?" Eu perguntei para ele, por que não? "Oh, I got my hand in your hand, Daddy," he said. Ele disse, pai, eu tenho a minha mão na tua mão. So I know I'm going to be saved. Então eu sei que eu estou salvo aqui, eu estou seguro. That's how a Christian should feel. E é exatamente assim que um cristão precisa. My father's hand will never let me go. A mão do meu pai nunca me abandonará. My father's hand will never take me the wrong way. A mão do meu pai nunca me levará para o caminho errado. My father's hand will always be strong for me. A mão do meu pai sempre será forte para mim. Providence is a beautiful doctrine. A doutrina da providência é uma doutrina belíssima. So let me conclude with these thoughts. Então deixa eu concluir com os seguintes pensamentos. Providence is beautiful because of its magnitude. A beleza da providência está na sua extensão. It covers every detail of my life. A extensão da providência cobre todos os detalhes da nossa vida. Though I can't see it ahead of time, I can see it when I look back. Apesar de eu não conseguir ver antes do tempo, mas quando eu olho para trás eu consigo enxergá-la. John Flavel said, "Providence is like reading Hebrew because you read it backwards best." João Flavel disse o seguinte, que a providência, ler a providência, ou entender a providência é como ler o hebraico, você lê de trás para frente.
Providence is beautiful in its power. A beleza da providência está no seu poder. God is totally in control. Deus está no controle total e completo. What a beautiful comfort that is. Mas que conforto belíssimo esse é. Providence is beautiful in its purpose. A beleza da providência está também no seu propósito. My entire purpose is to live to the glory of O God. meu propósito único é viver para a glória de Deus. Can you think of a bigger purpose to live for? Será que você consegue pensar hoje em um propósito maior do que esse? What purpose are you living for? Com qual propósito você está vivendo? I sat next to a lady on a plane going down to South Africa last month. Eu estava viajando para a África do Sul no mês passado e eu disse a seguinte coisa para uma senhora. She said she believed parts of the Bible and parts she didn't. Ela dizia para mim que acreditava em partes da Bíblia e outras partes ela não acreditava. But she didn't believe in an eternity. Mas uma das coisas que ela não acreditava era em eternidade, na eternidade. After a long discussion, E depois de uma longa discussão com ela, I said to her, if I'm right and you're wrong, e eu disse para ela, se eu estiver certo, se a senhora estiver certa e eu estiver errado, what then? e aí o que é que vai acontecer? Well, she said, then you're going to get the better end of the deal. Não, desculpem. Eu disse, se eu estiver certo e a senhora estiver errado, o que é que vai acontecer? Ela respondeu, você vai ficar com a melhor parte dessa nossa conversa. Because I just can't believe in a God that is as personal as you believe him to be. Porque eu simplesmente não consigo acreditar num Deus que é tão pessoal quanto esse Deus que você acredita. I said, may I ask you this question? E eu disse para ela, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. What do you live for? Por qual propósito você vive? What is life all about to you? Qual é o sentido da vida para você? And she thought for a few minutes. E ela pensou por alguns minutos. And she said to me, I have 2 daughters. E ela disse para mim, eu tenho 2 filhas. And if I can just pass on my morals to these 2 daughters, that's about all I can expect from life. E se eu conseguir passar para as minhas 2 filhas os meus conceitos morais, isso é tudo que eu posso querer da vida. I said, my dear woman, please forgive me. E eu disse para ela, minha querida senhora, But I live for the God of the universe. mas eu vivo para o Deus do universo. Not just for my 3 children. Eu não vivo somente para os meus 3 filhos. If life to me was just passing on my morals to my 3 Se children, vida para mim fosse simplesmente passar os meus conceitos morais, life would be so small. a vida seria tão pequena. You need the God of the universe. Você precisa do Deus do Serve universo. him and to live for him. Aquele que você irá servir, aquele para quem você irá viver. Providence gives you a beautiful purpose. Percebe? Providência dá para você um propósito belíssimo. As the Catechism says, my comfort is that I don't belong to myself, but I belong to my faithful Savior, Jesus É Christ. como o catecismo nos ensina, eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu belo Salvador, o Senhor Jesus. Providence gives me a beautiful Christology. E a beleza da providência também é encontrada na sua cristologia. He's Lord of heaven and earth. Ele é o Senhor dos céus e da terra. All power is given into his hand. Toda autoridade foi dada sobre as suas mãos. Spurgeon put it this way. Spurgeon fala da seguinte maneira: The keys of providence are dangling off of the belt of Jesus Christ. as chaves da providência estão balançando no sino de Cristo, no cinto de Cristo. And this king is the one who died for me. E esse rei soberano é o rei soberano que morreu por mim. So I now live for him. E é exatamente por isso que eu vou viver para ele. And now he lives for me. E ainda assim ele continua vivendo por Shall mim. I not be willing to die for him? De tal maneira que a hora que eu esteja disposto a morrer por ele. And then providence gives me a beautiful delight. E percebe, a outra beleza da providência é o prazer que ela dá. I delight in my God, Eu tenho prazer no meu Deus, who gives me all things freely to enjoy. que me dá todas as coisas de maneira gratuita para que eu possa aproveitá-la. I can enjoy things the world cannot enjoy. Eu posso aproveitar coisas que o mundo não consegue aproveitar. When I look at my wife, Quando eu olho para minha esposa, por exemplo, I say she's the providential gift of God to me. eu olho para ela e digo, ela é o presente providencial de Deus para mim. When I look at my car, Quando eu olho para o meu carro, I say this is God's gift to me to use for his glory. eu digo, esse é o dom, o presente que Deus me deu para que eu use para a sua glória. When I look at my children, Quando eu olho para os meus filhos, I don't say they're mine first of all. eu não digo eles são meus para começo de They conversa. belong to God and they loan to me. Eles pertencem a Deus e eles estão emprestados a mim. And I must raise them for his E eu glory. preciso fazer com que eles cresçam para a glória de Deus. Providence gives you a delight, a God-centered purpose in your entire life. A providência dá para você um prazer nessa teocentricidade de toda a sua vida.
And then how beautifully tender providence is. E perceba que a beleza da providência se revela também no seu carinho. The whole Bible speaks of God not only as strong, but also tender. As Escrituras descrevem a Deus não somente como um Deus forte, mas como um Deus carinhoso. He's like a mother to a nursing child, Ele é como uma mãe para a sua criança que mama. a shepherd to his sheep, Ele é como um pastor para suas ovelhas. a friend to an intimate friend, Ele é como um amigo para um outro amigo muito íntimo. an eagle fluttering over her young. É como uma águia que está cuidando dos seus filhotinhos. And then providence is beautiful in its constancy. It never wavers. E a outra beleza da providência está na sua constância. Ela nunca falha. Psalm 121 says the Lord preserves his people. O Salmo 121 diz que Deus preserva o seu And povo. they're going out and they're coming in. Ele preserva o seu povo na sua entrada e na sua saída. He preserves them from evil. Ele preserva o seu povo do mal. He preserves their soul. Ele preserva a sua alma. The Hebrew word for preserver means eyelid. E percebe, a palavra hebraica para preservar, ela poderia ser traduzida como pálpebra. And just as your eyelid blinks thousands of times a E day, da mesma maneira como a sua pálpebra ela pisca, né, centenas de vezes por dia, you don't even notice it. e você nem sequer percebe. So God is protecting you in his providence again and again and again, every day. Da mesma maneira, Deus está protegendo você através da sua providência, sempre, sempre, e outras vezes sempre mais. In fact, you couldn't even blink without his providence. De fato, você não poderia nem piscar a sua pálpebra se não fosse a providência de Deus. And so providence gives us everything we need Não percebe? Providência nos dá tudo o que nós precisamos. in Jesus Christ. Em Cristo Jesus. And glorious liberty to serve our God. Ela nos dá uma gloriosa liberdade para servir ao nosso So Deus. the way to face the future De tal maneira de que o peso de nós enfrentarmos, encararmos o is to futuro, wait on providence quietly. é simplesmente o peso de nós esperarmos silenciosamente e calmamente na providência. Humbly Humildemente and hopefully. e esperançosamente. Remembering that providence will never die. Lembrando que a providência ela jamais acabará, Because God will never die. porque Deus jamais morrerá. And he will be our guide unto death. E Ele será o nosso guia até a morte. And then unto life eternal. E assim também será o nosso guia até a vida eterna. For Christ's sake forever. Para a glória e pelo amor de Cristo para sempre. Thank God for his providence. Agradeça a Deus pela sua providência. Sola Deo Gloria. A Deus toda a glória. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Great God, we thank you so much for thy hand of providence. Nosso grande Deus, nós te agradecemos tanto pela tua mão da providência. It's so beautiful. É tão bela, It's so perfect. é tão perfeita, It's so profitable. é tão beneficial para nós. It's so humbling. É tão humilhante também para Teach us nós. to love it. Ó Deus, ensina-nos a amá-la. Teach us to live out of it. Ensina-nos a viver por ela. Teach us to surrender our entire lives to thee. Ensina-nos a entregarmos a nossa vida por completo ao Senhor. 24/7. De 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 days a year. Todos os dias do ano. That we live unto thee. Para que nós vivamos para o Senhor. And thank thee, Lord Jesus, so much for dying for us and living for us. E obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter morrido por nós e por ter vivido e por viver por nós. Use everything in our lives to bring us to that place where we will spend eternity with thee forever. Usa tudo nas nossas vidas para nos trazer para aquele local onde nós passaremos toda a eternidade contigo. In Jesus' name, Em amen. nome de Cristo. Amém.